Boa tarde a todos. Boa tarde também aos nossos amigos da TV Harmonia, que sempre nos assiste às sextas-feiras. Nós hoje vamos falar sobre um tema, sobre o eterno aprendiz, voltado para a cura. E hoje, como é a sexta-feira, é um dia que a gente dedica, ao tratamento das pessoas que aqui estão e também daquelas que não podem vir, mas que estão sintonizadas com esse trabalho. Bom, eu gostaria de começar contando para vocês o seguinte, que minha mãe era uma pessoa muito doente. Ela tinha vários processos, alguns graves, ao ponto de, na época, esconder da família o que é que ela tinha, que era tuberculose, que era um caso que as pessoas se envergonhavam de dizer que tinham essa doença. E ela separava as coisas em casa, mas ninguém entendia por que ela fazia isso. Mas era cuidando da gente, cuidando dos seus filhos. E aos 34 anos, ela desencarnou. Na época, eu diria, ela morreu ou ela faleceu, porque eu não era espírita. Mas minha mãe era uma pessoa assim que gostava muito de rosas. E o jardim, lá em casa, ela fez um jardim no quintal. Era muito difícil nessa época alguém ter rosas. Eu sei que ela conseguia até trazer, importar de São Paulo. Mas ela tinha um jardim muito lindo, ela gostava muito. E aos 34 anos ela desencarnou por conta dessas doenças, não mais a tuberculose, mas outros processos, derrame. Foi uma pessoa que teve muitos problemas. Então, o que aconteceu é que ela desencarnando, passado um tempo, eu passando numa rua, eu vi uma casa que tinha, porque o jardim que ela cultivava, depois que ela desencarnou, não desapareceu. Até porque, por mais que se molhasse as rosas, tivesse cuidado, ninguém cuidava igual a ela, que ela amanhecia o dia para falar com essas rosas. Todos os dias ela conversava com as rosas, e as rosas eram muito lindas. E passado um tempo, eu passando numa casa, numa rua, vi um jardim que tinha uma rosa muito linda. Eu lembrei dela. E nessa lembrança, eu desejei muito, mas muito mesmo, dessa rosa para minha mãe. Aí eu concentrei assim, orei, entreguei a ela aquela rosa. Fui para casa, isso já eram umas 6, 7 horas da noite, dormi, não contei isso a ninguém. Não falei para ninguém da minha família o que tinha acontecido, desse meu desejo, dessa minha oração e dessa entrega dessa rosa. No outro dia, quando eu acordei, que eu ia passando pela rua, uma amiga que morava próximo à minha casa me chamou e disse: Denise, você não sabe o sonho que eu tive com sua mãe. Eu ontem sonhei, sua mãe estava a coisa mais linda. Sua mãe estava linda, estava bem, não estava doente não, ela estava linda e muito perfeita, muito bem de saúde, ela falou assim, e ela estava com uma rosa na mão e pediu para lhe dizer que ela tinha recebido a rosa e que estava muito feliz. Então, nesse dia, eu comecei assim a questionar a minha crença, que só acreditava que os espíritos, que na época eu acreditava que quando nós morríamos, iríamos dormir até o dia do juízo final, onde a trombeta tal ia acordar. Então, era assim que eu acreditava. E quando eu disse, não pode ser coincidência. Como é que eu penso, eu encaminho e ela recebe? Tem alguma coisa aí. E daí, então, foi que vim parar aqui, conhecer o espiritismo, começar a até ouvir, prestar mais atenção no que o espiritismo tinha a dizer, para que eu começasse também a descobrir e depois a saber que nós somos seres imortais. Que nós somos seres imortais e isso nos faz eternos aprendizes. Porque a cada momento que reencarnamos, a cada encarnação eu digo que é uma bênção, que é uma oportunidade, que é Deus mostrando o seu amor por nós, que está entregando a gente um presente, que você não fez direito, você errou, não precisa nem lembrar do seu erro.
Só precisa que você tenha disposição para continuar. E assim, a reencarnação veio nos ajudar a nos tornarmos melhores. Então, somos espíritos imortais, reencarnamos para nos melhorar. E quando eu falei assim sobre o aprendiz, a cura e o aprendiz, o eterno aprendiz, é porque aprendiz é aquele que sempre está estudando, que está em processo ainda, né, de aprendizado. E é assim que nós somos espíritos em aprendizado. E em relação a essa imortalidade da alma, eu gostaria nessa tarde de falar sobre o momento hoje e agora. Não falar de tentar falar de regressões, falar da reencarnação, como a reencarnação. Assim, talvez o que eu gostaria assim, que a gente se parasse nesse momento, que nós somos espíritos imortais, reencarnados, e estamos aqui neste momento, no presente, certo? No presente. O que é que nos interessa saber que somos espíritos imortais? Porque não vamos agora falar do passado, o passado já foi. Não devemos falar também, pensar agora no futuro, porque o futuro é ansiedade. O próprio Jesus diz, né, que não procure saber do outro dia, basta a cada dia o seu mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. Então, não é sobre o que ontem nem o amanhã. Eu gostaria de fazer reflexões sobre o hoje, mas também trazendo de lá de 2000 anos atrás, experiências que podem servir para nós agora, né? Então, eu gostaria de falar sobre a cura de Lázaro. Acho que todo mundo conhece, né? Essa passagem bíblica que fala sobre Lázaro. Lázaro, a família dele é bem conhecida, porque tinha Lázaro, que era um dos melhores amigos de Jesus, que as escrituras falam que Lázaro, e fala como Simão Pedro, um dos melhores amigos. Então, ele gostava muito de frequentar a casa de Lázaro em Betânia. Lázaro era irmão de Marta e irmão de Maria. Vocês lembram daquela passagem que Jesus chegou na casa de Maria? Maria correu para ficar aos pés de Jesus, escutando o que Jesus falava, enquanto Marta fazia os afazeres domésticos. Então, que isso tornou para nós, como Maria, aquela da contemplação, do espiritual, e Marta, aquela que cuida do material. Então, essa é a família de que a gente vai conversar, a família de Lázaro. E Lázaro, vocês sabem, ele adoeceu. E na época que ele adoeceu, Jesus estava a 40 quilômetros de Betânia. Lembrando que naquela época não é como agora. Porque se eu estiver a 40 quilômetros de distância e disser que tem alguém doente, olha que o pessoal pode botar e acelerar, botar 180, 160, que não deve chegar aqui em 20 e 30 minutos. Né? Então é muito rápido para chegar. Mas na época de Jesus não, porque Jesus andava a pé. Vocês lembram que ele andava, né, com os discípulos, ele andava a pé 40 quilômetros, e ele estava fazendo também a jornada dele, não interrompeu para vir correndo, porque não adiantaria. Ele deu tempo de chegar até Betânia, e ao chegar, ele se encontrou com Marta. Marta, quando viu Jesus, logo gritou que ele tinha chegado tarde. E se você tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Então ela reclamou de Jesus. Se você tivesse chegado, ele não teria morrido. E Jesus mandou chamar Maria, que Maria não se encontrava ali. Porque a gente sabe que Maria era mais da contemplação, do espiritual. Provavelmente estava até fazendo oração por Lázaro. E o que aconteceu é que quando Jesus chegou no sepulcro, que naquela época era uma caverna, onde eles colocavam uma pedra, Jesus chegou em frente ao sepulcro, Jesus chorou. Acho que esse é o primeiro registro bíblico
de que Jesus chorou. E depois que Jesus chorou, ele chamou aquelas pessoas, que sempre eram muitas pessoas que rodeavam, né, seguiam Jesus. E ele seguindo Jesus, aquelas pessoas, que os amigos de Lázaro, que ainda lhe choravam a morte, porque já tinham 4 dias, Jesus chamou aquelas pessoas e mandou que elas tirassem a pedra. Tirem a pedra. E as pessoas tiraram a pedra. Depois, Jesus chegou na porta da caverna e gritou: Lázaro, saia para fora. E Lázaro, todo estrupiado, todo cheio de enfaixado, não era embalsamado, era enfaixado. Ele enfaixado, ele com toda a dificuldade saiu para fora da caverna, né, do sepulcro. E ao ele chegar na porta, Jesus chamou as outras pessoas que estavam ao lado dele e disse: tirem-lhe as faixas. Foram lá, tiraram as faixas. Depois Jesus olhou para Lázaro e fez: segue o teu caminho. Siga. Vá. Aí, o que é que isso pode nos falar hoje? O que é que isso, Lázaro, a morte de Lázaro, há 2000 anos atrás, pode falar para mim hoje? Então é o seguinte, porque Jesus, quando mandou, a primeira ação foi: tirem a pedra, não foi? Então, para que alguém que está doente, se hoje tem alguém doente, alguém sofrendo de alguma dor, que tiver algum processo de dificuldade, Jesus mostrou que é necessária a ajuda dos amigos. Que nós não somos um processo solitário. A dor, a doença não é um processo solitário. Não é algo para você dar conta sozinho. Quando Jesus mandou tirar a pedra, ele também está dizendo para a gente hoje: ajude seu amigo, ajude seu irmão, ajude as pessoas que estão ao seu redor a se restabelecerem. Tire a pedra. Então é uma forma de mostrar que o processo da dor e da doença não é um processo solitário. É um processo em que as pessoas que estão ao redor, os amigos, a família e a própria sociedade têm que ajudar. Tem que ajudar a pessoa a sair do processo de dor ou de doença do que ela estiver. E outra coisa que nos chama a atenção é que Jesus não, quando tirou a pedra, ele não ordenou que ninguém fosse lá dentro tirar Lázaro do sepulcro. Nem ele também, que eu acho que se fosse um caso hoje, nós acho que na hora que tirasse, todo mundo corria para dentro para pegar, né, para ver, ou, não sei, poderia até sair correndo. Mas de ver alguém que está desencarnado, supostamente, que hoje nós sabemos que ele teve um processo de catalepsia, que por isso que Jesus pôde trazê-lo à vida, porque ele não tinha, de fato, morrido. Ainda existia nele fluido vital, porque nós sabemos que depois que o espírito deixa o corpo e que não tem mais o fluido vital, que não é possível mais trazer à vida. Mas ali tinha um processo de catalepsia. E eu mesmo tive a oportunidade de presenciar um fato de um pai de um amigo meu, que ele teve essa doença, e todo mundo disse que ele morreu, a família toda chorando, e ele só se salvou porque ele era muito grande, muito gordo. Aquelas pessoas que têm uns 200 quilos, não sei, ele imenso, chamava-se bem grandão mesmo, entendeu? Enorme. E ele desencarnou não. As pessoas pensaram que ele tinha desencarnado, não acharam um caixão que coubesse e tiveram que encomendar. Enquanto encomendava, passou das 24 horas e ele levantou. Ele levantou indo para o cemitério. Parece que está contando uma história, assim, mas aconteceu esse fato na minha cidade, no interior. E o próprio filho, que era meu amigo, essa pessoa, ele disse que estava chorando. Ele disse: olha, Denise, eu estava chorando em cima do caixão do meu pai,
arrasado porque meu pai tinha morrido. Mas quando meu pai levantou, poxa, fui o primeiro a correr. Então, você vê que ele não, assim, a morte traz assim, né? Nós ainda não nos acostumamos com ela. E ele, por mais que amasse o pai, quisesse que o pai tivesse vivo, naquele momento ele tomou um susto. E o que aconteceu com Lázaro foi isso. Ele não foi que ele estava morto e reviveu. Ele estava num processo de catalepsia, ainda existia o fluido vital, e aí ele foi. Jesus pôde operar, né, trazê-lo. Aí o que aconteceu é que Jesus não mandou que alguém fosse buscar Lázaro, nem mandou também que Lázaro, ou que ele fosse buscar alguém. Mas ele diz, Lázaro, saia para fora e venha. E Lázaro veio, e isso significa, como eu disse, que a doença não é um processo solitário, a dor não é solitária, mas para sair da escuridão, para sair da dor, é necessário que nós mesmos possamos dar o nosso primeiro passo. Então, tem que existir, a pessoa tem que primeiro querer. Então, Lázaro, mesmo que estrupiado, desidratado, tivesse, das condições que estivesse, amarrado, mas ele precisava tomar atitude de sair de dentro da caverna. E isso acontece conosco, que na maioria das vezes, quando estamos nesses processos, nós nos acomodamos, nos vitimizamos, ficamos de coitadinho, estou doente, ai, agora vou morrer, ou então não sei o que vai ser de meus filhos, de minhas filhas. Aí é quando Jesus diz a Lázaro, saia, tem que sair você, o processo é individual, você tem que querer. Tem que sair da escuridão, o primeiro passo é seu. Não pode esperar que os outros vão lhe tirar de lá. Os outros vão cuidar de você sim, no seu processo de reconhecer o seu problema, de saber que você precisa de ajuda, até de levar no médico, de levar para alguém que entenda, para levar para um lugar de cura. As pessoas vão lhe ajudar, mas o desejo tem que ser seu de querer. Porque precisa que saia e venha para fora. E depois que você vier, e que sair da caverna, sair da escuridão, sair da sombra, aí de novo, Jesus não mandou que pegasse as faixas, tirassem as faixas dele. Então, aí é novamente a família, é novamente os amigos, a sociedade, para lhe ajudar. Entenderam? Tira a pedra, os amigos ajudam. A família, a sociedade. Querer curar, querer sair da dor, querer sair da sombra é individual. É algo que só você pode fazer. Agora, quando você toma essa decisão, de novo a família, de novo a sociedade, de novo os amigos devem estar nesse processo de ajuda, de segurar na mão, de ajudar, de levar, de trazer até que você se recupere. Então, esse é assim o que eu entendo, né, que Jesus, nessa nessa passagem de Lázaro, traz para a gente no dia de hoje. E também lá, ele diz que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque Jesus chorou a morte de Lázaro. Jesus era humano. Não é humano? Então, Jesus é humano. Ele se tornou homem para sentir as mesmas dores, sentir o mesmo sofrimento que nós sentimos, passar pelo que nós passamos, para melhor até entender as nossas dores e continuar nos amando, continuar firme no propósito de nos amar e de nos fazer espíritos melhores. Então, nesse momento que Jesus chorou, ele chorou porque era humano, que ele sentiu a morte de Lázaro. E também existe alguns escritores espíritas, inclusive Andrei Moreira,
que ele disse que a opinião dele é que Jesus chorou porque naquele momento Jesus compreendeu que por mais que ele falasse, por mais que ele mostrasse milagres, por mais que ele falasse do amor de Deus, falasse da imortalidade da alma, falasse da caridade, falasse do reino de Deus, do homem transcender, por mais que ele falasse essas coisas, na hora da morte, as pessoas, como Marta, só via o corpo. Só sabia que o corpo não estava mais, achar assim, como se acreditasse, ou pensassem que a morte, com a morte do corpo, o irmão dela não existiria mais. Então, talvez isso também fizesse com que Jesus chorasse. Até diante da nossa ignorância, diante de nossas... de olhar para a morte, de olhar não para a vida, né? Não para a vida, mas para a morte. Olhar para Lázaro, como Marta cobrou a ele que ele não teria morrido. Então, como ele assim, eu aqui ando tanto em Betânia, sou tão amigo de Lázaro, falo tanto de Lázaro, fala Lázaro do reino de Deus, falo tanto de Lázaro, do amor de Deus, da vida que continua, que não existe morte, que só vida, que existe vida, que aqui é só uma passagem, é uma mutação, um transpassar de um lado para o outro do rio, e aí, naquela hora, de novo, como nós hoje, né? É tão difícil ainda, mas as coisas melhoram quando nós internalizamos as leis de Deus. Que a reencarnação, como falávamos no início, é um presente, sim, e nós reencarnamos e reencarnamos e reencarnamos pela até a caridade, a divindade, porque Deus nos permite que nós alcancemos a perfeição. E como é que alcança essa perfeição? Como é que eu faço? Então, eu só posso fazer isso aqui e agora. Eu só posso, eu tenho que pelo menos tentar internalizar as leis de Deus. Que quais são elas? As leis do amor, a lei da justiça, a lei da sociedade, a lei da caridade. Então, nós temos tanto a lei de Deus, não é? Que principalmente a lei do amor. Então, quando nós internalizarmos as leis de Deus, as coisas vão ficar melhores. É porque a gente fica resistindo. Nós renunciamos ao amor e ficamos com o egoísmo, com o ódio, com a vaidade. Nós costumamos renunciar àquelas coisas que poderiam nos fazer melhores. Porque quem vive o amor não vai se importar mais com picuinhas, com a vida do outro, não vai se importar se o chefe reconheceu no seu trabalho ou não. Quem vai internalizando as leis de Deus vai estar mais atento para as coisas que estão acontecendo na sociedade, vai estar mais um olhar mais atento para quem está ao nosso redor. Nós falamos de sociedade, mas ao lado da gente tem tantas pessoas, né? Da própria família que necessitam da nossa caridade, do nosso trabalho, da nossa ajuda. Então, nós também temos que internalizar as leis de Deus para que essa a cura venha porque a cura é um atributo do Espírito, é um patrimônio do Espírito a cura. Então, se nós internalizarmos as leis, então nós vamos nos apropriando, melhorando a nossa autotransformação, nós teremos mais, procuraremos melhor, né, internalizar as leis de Deus, melhor nos transformar. E sermos melhores, sermos pessoas melhores. E quando nós nos tornamos melhores, quando a gente, para valer, prefere o bem ao mal, prefere fazer as coisas melhores, ajudar o outro, ou até ajudar nós mesmos, saindo dessa escuridão, saindo da nossa ignorância, buscando sair disso, nós estamos ganhando a encarnação. Nós vamos começar a ganhar nossa encarnação. Então, o convite é para que a gente
procure ser melhor aqui e agora. Quando você já pensou assim, já percebeu, um dia, todo mundo já fez isso, você fez algo de bom, algo que você percebeu que ajudou o outro, algo que você percebeu que a pessoa foi assim, beneficiada com aquele, o que pela sua atitude, seja de uma oração, seja de alguma coisa que você ajudou, de uma palavra, de algo que você ajudou até materialmente. Nesse dia, tente lembrar a sensação. É uma coisa, é tão bom, que quem fez o bem um dia na vida, garanto que não esqueceu. Que fica assim, ó, lembrando, pô, naquele dia eu fui capaz de fazer o bem, fiz aquela pessoa, a pessoa ficou tão feliz, ó, a pessoa me abraçou, disse que eu fiz uma coisa boa por ela. Então, esse dia, eu tenho certeza que quem faz o bem não esquece. Imagine, se a gente fizer, e a gente dá uma sensação boa no coração. Imagine se a gente fizesse isso todo dia, toda hora, todo instante. Estaríamos perto de chegar a essa perfeição, né? A chegar chegar próximo a Jesus. Que Jesus, que já tinha internalizado todas as leis de Deus, ele distribuía os fluidos de cura. Não precisava nem que as pessoas olhassem para ele, bastava querer. E aí eu vou lembrar vocês daqui, ó, da mulher cananeia. Acho que todo mundo também lembra dessa história, que é uma passagem bíblica também. Essa mulher, ela, quando era adolescente, ela perdeu a mãe, morava com o pai e a madrasta. Deu a sorte que encontrou uma segunda mãe, que era uma pessoa que gostava também muito dela. E ela, ficando mocinha, ela bordava, todas essas tarefas que antigamente, né, as mulheres sabiam fazer, se preocupavam em saber bordar, saber costurar. Então, ela fazia todas essas prendas, que até porque, para casar, né, se exigia que a mulher fosse prendada. E ela estava crescendo bem com o pai, com a madrasta, até que um dia ela apareceu um fluxo de sangue, uma hemorragia que não parava. E essa hemorragia durou 12 anos. E ela foi crescendo, todas as filhas, as meninas, todas as pessoas que estavam com ela, amigas dela, cresciam, casavam e ela não casavam. Até porque, nessa época, as mulheres, quando menstruavam, elas não podiam deitar com os maridos. Elas iam para umas tendas, que chamavam as tendas vermelhas, que elas ficavam lá de repouso para depois voltarem para seus maridos quando passasse o resguardo. Imagine essa pessoa que estava com esse fluxo que não terminava ininterruptamente, sempre sangrando. E as mulheres que estavam menstruadas naquela época eram tidas como imundas, por isso elas se recolhiam até voltarem. Aí o que aconteceu? O pai morreu, ela teve que costurar para se manter. Ela costurava para se manter, ela e a madrasta. Passado um tempo, ela procurava antes com o pai, depois com a madrasta, a cura. Ela corria atrás da cura. Onde ela soubesse que tinha alguém, um pajé, ou tivesse um curador, que tivesse um remédio, um chá, para aquilo, ela ia atrás. Ela era muito persistente, que chamava a mulher da fé, a mulher que tem fé, porque ela tinha muita fé, muita fé. Aí o que aconteceu? Ela, depois de tanto procurar, 12 anos depois desse fluxo, né, lá, ela procurando soube de Jesus. Aí ela disse, não, eu vou ter que ver se essa pessoa que está curando. E aí foi num dia que ela conseguiu encontrar, Jesus ia passando, os discípulos, a multidão, toda cercando Jesus, e ela foi lá, e se eu tocar na borda da roupa dele, eu vou me curar. Que ela já andava pelo chão, de tanta fraqueza, de tanta anemia, né? E ela se eu tocar, eu tenho certeza que eu vou ser curada. E ela, assim, ela foi atrás. Chegando lá,
Quando ela viu Jesus, ela tocou na aba da túnica de Jesus. E quando ela tocou, ela sentiu que algo tinha acontecido com ela. E no mesmo momento, Jesus também sentiu. Jesus olhou e fez os discípulos: quem me tocou? Os discípulos: mestre, quem te tocou? A multidão está ali arrastando, levando você para lá, levando para cá. Faltando derrubar, você está perguntando: quem te tocou? Como vamos saber? Aí ele fez: quem me tocou? E saiu procurando, porque de mim saiu virtude. E saiu procurando quem tinha tocado. E ela fez assim: quem te tocou fui eu. Eu precisava de ti, por isso eu te toquei. Porque eu tinha fé. Eu sabia que se eu te tocasse, eu ficava curada. E fiquei curada. Então, hoje, trazendo para hoje, como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa vontade de sair da caverna, de ter fé, de saber que se não curar o corpo, eu vou curar a minha alma. Que eu curando minha alma, eu sou um espírito eterno. O corpo é um mata-borrão, o corpo é apenas uma consequência, porque o que interessa é o espírito. O que interessa é o espírito. Mas ali a fé dela fez com que ela, naquele momento, interrompesse o fluxo de sangue e nunca mais ficasse doente. E não para por aí. Robson Pinheiro, né, nas Mulheres do Evangelho, ele diz que depois, passado um tempo, ela que tinha recebido, que tinha sido beneficiada, né, pela fé, pelo toque, pelo amor de Deus, de Jesus, ela nunca mais foi a mesma. Ela disse: eu preciso fazer também algo pelos outros. Que quando nós internalizamos a lei de Deus, sentimos que fomos beneficiados, jamais nós seremos os mesmos. Nós sempre queremos também, se nós recebemos, o desejo de dar deve estar latente dentro de nós. E dizem que ela, a mulher cananeia, começou a cuidar de crianças. Botou uma casa, toda criança que a mãe queria abortar ou que tivesse algum problema, que tivesse tido algum processo, dificuldade, ou não tivesse pai, mãe, chegando na porta dela, ela cuidava, ela adotava. Então, foi a forma que ela encontrou de retribuir ao universo aquilo que o universo deu para ela. Nós não precisamos adotar crianças se não tivermos condições, não pudermos, se não for esse o nosso desejo. Mas tem muitas outras coisas que podemos fazer. Até orar. Orar é algo que não, vamos dizer assim, não custa nada. E pode fazer muita coisa, muito. Vocês não têm ideia do que uma oração pode ser capaz. Ivone Pereira, naquele livro dela, A Luz do Consolador, ela conta que ela, como na época dela, né, espírita, ela ia para os centros espíritas, mas exigiam muito. Ela tinha uma mediunidade ostensivíssima, ela queria ajudar, colocar a mediunidade dela a serviço de Jesus, mas ela não tinha condição de fazer isso, porque os centros espíritas diziam que não podia, que tinha horário, que tinha isso, que tinha aquilo, determinando, né, isso há muitos anos. Então, o que ela fez? Ela disse assim: olha, eu não posso fazer no centro espírita, mas eu sei como fazer, eu vou ajudar as pessoas que precisam, que ela era vidente, ela via os espíritos necessitados. Então, ela disse assim: eu vou ficar na minha casa fazendo oração. E ela, todos os dias, ela estabeleceu um horário, todos os dias, ela pegava leituras bíblicas, do Evangelho segundo o Espiritismo, ela pegava aquelas mensagens e lia em voz alta. Ela passou a ler em voz alta aquelas mensagens, porque ela dizia assim: os espíritos vão ouvir. E é uma forma de eu ajudá-los.
E assim como ela era vidente, ela disse que foi inúmeras pessoas, inúmeros espíritos que eram tidos como obsessores, como pessoas difíceis, como os espíritos perturbadores. Esses espíritos se transformaram, porque ela orava por todos eles. Não importa se fosse uma pessoa boa que desencarnou, ou se fosse uma pessoa que tivesse dificuldade. Ela orava por todos. Então, foi uma forma, a mediunidade dela, ela foi uma forma dela retribuir a vida também, de ajudar, né, nessa encarnação. Então, nós somos espíritos imortais. Aí eu pergunto assim, nós somos espíritos imortais. Todo mundo sabe disso, né? Que é importante saber, ter a consciência. Porque se não tivermos a consciência de sermos espíritos imortais, só crer não basta. É importante. E essa consciência não é algo que de um dia para o outro, não. É um processo mesmo de esforço, de vivência, de estudo, que nós vamos começando a perceber que nós somos espíritos imortais, ter a consciência da reencarnação, para que reencarnamos, porque senão, se eu for um espírito mortal, o que me interessa? O que é que muda? O que é que muda saber que eu sou um espírito imortal? Qual a mudança que hoje deve fazer em minha vida saber que eu sou um eterno aprendiz? Que estou aqui todos os dias, indo e vindo, que o mundo espiritual é um só. Não existe dois mundos. Estou nesse e vou sair desse, daquele. O mundo é um só. Nós aqui uma hora estamos encarnados e uma hora estamos desencarnados. É a nossa condição, mas no mesmo mundo espiritual. Aqui nós estamos no mundo espiritual, porque nós somos espíritos. Então, se somos espíritos, só podemos estar vivendo no mundo espiritual. Mas claro que o mundo espiritual tem as várias frequências, várias dimensões, e que se nós estamos nessa aqui, vamos aproveitar. Se somos espíritos imortais, nós devemos internalizar isso e buscar sermos melhores. Não se preocupar mais com pecuinhas, com coisas pequenas. Nós vamos tentar sermos melhores, porque o espírito que nós devemos nos preocupar, o primeiro espírito que nós devemos nos preocupar é com nós mesmos. É em nossa melhora. Não é o que o outro está evoluindo, não é o que o outro o outro deve ser uma preocupação nossa, mas de como nós, como espíritos imortais, podemos dar a mão para o outro, ajudar o outro no desenvolvimento e na evolução daquele espírito. Mas hoje, o espírito que você deve preocupar é você mesmo. Aí eu trouxe algumas reflexões que tem aqui, ó. Em que sou bom? O que sei fazer bem? Quais são, de fato, as minhas habilidades? Então, são reflexões que, como espíritos imortais, nós devemos procurar sermos bons. Em que é que eu sou bom? Procurar fazer o melhor que puder naquilo que for a sua vocação, aquilo que for ser melhor para você. Quais são as suas melhores habilidades? Em que você pode empregar essas habilidades? Em que você pode fazer o melhor de você? Porque também, olha, você é uma pessoa resolvida, fácil de lidar, capaz de executar o que diz. Então, é outra preocupação nossa, como espírito imortal, nessa encarnação. Eu estou facilitando a vida do outro? Ou eu sou uma pessoa que não consigo me relacionar, onde eu estou as pessoas se irritam, eu me irrito com as pessoas, eu dou trabalho? Tem pessoas que dão trabalho, tem pessoas que se irritam facilmente, outras pessoas irritam as outras pessoas facilmente. Então, eu serei uma dessas pessoas? Tem uma amiga minha que acompanhava Divaldo Franco, que ela me falou uma vez que ela ia e que Divaldo Franco entrava no hotel, ficava, quando chegava, entrava para dormir, quando era no outro dia que ele acordava,
que a camareira entrava para limpar, o quarto dele estava parecendo que ele nunca entrou. O banheiro impecável, o quarto impecável, a cama impecável. Aí disseram, Divaldo, você tem pessoas que podem lhe ajudar, que podem estar, que tem pessoas que são até contratadas para fazer esse serviço. Você pode sujar, você pode bagunçar, porque tem pessoas que vão fazer isso por você. Por que você tem tanta preocupação em deixar tudo parecendo que você nunca esteve aqui? Aí Divaldo disse, porque eu não quero ser pesado a ninguém. Não querer ser pesado a ninguém. Então, quando levantar, vamos arrumar nossa cama. Vamos ver o que é dentro de casa, mesmo que tenha uma secretária, não torná-la escrava, vamos ajudá-la, vamos fazer também a nossa parte de contribuição. Essas pequenas coisas que vão desenvolvendo em nós, né, sentimentos bons e nossa evolução moral e espiritual. Então, não é só assim, ser bom, dar fazer caridade material, não. A caridade também é isso, é não falar da vida do outro, não ser pesado ao outro, buscar fazer o melhor de você. Então, a reflexão dessa tarde é faça o melhor de você. Procure ser isso aqui, ó. Bom vizinho, bom cidadão, bom filho, bom amigo, bom pai e mãe, bom servidor, bom empregador, bom patrão, bom conciliador, bom contendor, bom consigo mesmo. Então, boa esposa, boa cunhada, boa sogra ou então boa nora. Então, vamos tentar fazer o melhor de nós. Buscar. Tentar ser melhorar essas nossas qualidades para que possamos, como espíritos, mais tarde, dizer assim, essa encarnação valeu. Eu não sou só um eterno aprendiz, eu também sou um bom aprendiz. E quando nós aprendemos, a cura vem. Não nos preocupemos apenas com a cura do corpo, porque a cura do corpo também é bem-vinda e acontece. Mas o mais importante do que a cura do corpo é a cura da alma. E essa, só internalizando o amor de Deus, é que podemos nos tornarmos melhores cidadãos, melhores espíritos e evoluirmos e andarmos para a luz. Essa é a nossa mensagem dessa tarde. Desejo que todo mundo amanhã, né, que é o dia que as pessoas dedicam assim, às pessoas que já desencarnaram. Então, o que é que o Espiritismo diz disso? É que os espíritos, eles gostam quando recebem oração. Então, amanhã será um bom dia, né? Ivone Pereira orava por muitos, e certamente muitos desses por quem ela orou, teve também, recebeu no mundo, né, espiritual quando ela desencarnou. E aqui nós também amanhã não precisamos, não é necessário assim as pessoas sofrerem, desesperarem, ficarem inconformadas, mas transmitir a alguém que já passou por nossa vida uma oração, deseja algo de bom para ela, fluidos positivos, que a paz de Deus envolva a tal ponto que essa pessoa, no lugar onde estiver, sinta e seja muito feliz. Então, muita paz, muito obrigada.